Investidores, hoje vamos para mais uma análise do Bitcoin. Talvez esta seja a última análise deste ano. Então, se for a última vez que a gente se vê por aqui, já desejo para você um feliz ano novo. A gente se vê só em 2024. Brincadeiras à parte, quero lembrar para vocês também que na primeira semana eu vou estar um pouco offline, tá? Vou estar viajando, então eu não vou estar com tanto tempo para estar postando vídeo aqui no canal, mas vou estar programando uns vídeos para serem soltados ao longo da semana. Em especial a análise das gemas que vocês compartilharam nas últimas semanas. Beleza? Então, turma, vamos lá. Eu quero começar lembrando qual era a ideia compartilhada na última análise, né? Bitcoin estava ali por volta dos 44 mil dólares. A thumb muito parecida com essa, basicamente essa aí que você está vendo agora na tela. E a gente acreditava que a gente poderia apresentar o preço não continuar demonstrando tanta força como vinha nos últimos dias e ter uma rejeição a partir desse nível, né? No máximo a gente daria mais uma pernadinha para cima. Então a gente teve essa rejeição e viemos a reatrair. Chegamos a um ponto que a gente estava de olho, né? Eu cheguei a comentar aqui com vocês que estaria de olho aí como suporte nessa faixa dos 41.800. Foi onde a gente segurou. Basicamente era um terço abaixo desse range no nível de captação de liquidez abaixo desse fundo. A gente chegou nesse nível, uma faixa de suporte aí primária. Se eventualmente a gente não conseguir segurar aqui, eu fico de olho para o segundo nível abaixo desses fundos, um stop loss hunt no fundo do range. Porém, para falar em compras no Bitcoin, eu prefiro nesse momento estar olhando para compras em algumas altas que estejam em tendência nesse momento, voltando, fazendo uma retração, tá? Eu particularmente não estou operando nesta última semana, mas se você estiver operando e tiver uma alta e um suporte, eu acredito que seja um bom momento para fazer uma compra, pegando essa correlação aí com o Bitcoin. Um dos motivos que não me faz ficar tão bullish com o Bitcoin nessa faixa atual, na verdade, estou um pouco com o pé atrás, é devido ao sentimento. Eu havia compartilhado com vocês que quando a gente estava nesse topinho aqui do Bitcoin por volta dos 44, o funding já estava positivo, o que estava nos deixando um pouco preocupado. E agora a gente vê o funding mais positivo ainda conforme essa retração foi ocorrendo, tá? Se é a sua primeira vez assistindo esse canal, resumindo, o funding é uma ferramenta que as corretoras usam que tem como objetivo igualar o preço dos futuros com o preço da spot. Quando o preço dos futuros está mais caro que o preço da spot, a gente vê um funding positivo. Aqui na parte inferior esquerda, vocês conseguem ver na aba da direita o preço da spot aqui da Bybit 41.969, nos futuros 42, tá? Então a gente vê uma anomalia ocorrendo nos futuros, os compradores aí apostando bastante na alta ao ponto de distorcer o preço, ele ficar mais caro que o preço da spot. Geralmente, quando isso acontece, a gente vê correções acontecendo em seguida, tá? Não é sustentável uma alta tão forte com o funding positivo, mas não pegue esse conhecimento e aplique em todas as demais altcoins, tá? Cada altcoin tem ali seu padrão, é importante estudar o passado do comportamento do funding e da moeda, tá? O Bitcoin, como vocês podem ver aqui, nesse exemplo mais próximo dos últimos dias, a gente consegue observar que quando a gente tem o funding positivo aqui acima, se mantendo positivo, quando a gente formou um topinho, e aí apresentamos uma correção aí de quase 9%. Se eu pegar do topo ao fundo, chegou a fazer quase 9%. Mais uma vez a gente vê o funding ficando positivo aqui novamente nesse topinho. Foi aí que a gente apresentou uma correção de quase 10%. E novamente a gente vê o funding ficando positivo no topo e após essa retração, o funding ficando ainda mais positivo. Então, isso aqui está preocupando um pouco. Porém, como a gente está no nível de suporte, no fundo do padrão, eu vejo sim uma área que a gente pode segurar para voltar a subir nesse ponto. Porém, eu não olharia para long no Bitcoin nessa faixa atual. E sim, olharia para long nas altcoins que estivessem em suporte. Porém, essa é a minha estratégia, né? Cada um tem a sua estratégia. Se a gente olha aqui os demais indicadores da análise de sentimento, a gente vê um long short ratio meio neutro. Ele vem subindo nos últimos dias, porém o Open Interest está caindo, o que não informa muita coisa. Ponto positivo para o CVD que vem perdendo fundos, enquanto o preço não, tanto CVD da Bybit quanto CVD agregado. Outra coisa que a gente consegue observar aqui é que a gente teve uma venda bem relevante, onde a gente deixou bastante volume no fundo, né? Bastante venda a mercado. A última vez que a gente teve uma venda parecida foi aqui atrás, a gente formou um fundo aí que deu para ter um bounce relevante. Então acredito que a partir desse ponto a gente pode ter sim um bounce. Ou quem sabe formar um fundo e voltarmos a subir para tentar romper esse padrãozinho para cima. De qualquer forma, a gente tem um range aqui voltando para análise técnica e
dentro de um range, a gente busca compras um terço abaixo, em especial nas faixas de captação de liquidez. Não foi à toa que eu mencionei aqui esses dois níveis para vocês, 41.800 e 40k, é basicamente os níveis de captação de liquidez, esse primeiro nível e esse segundo aqui abaixo. Geralmente é nesses pontos que a gente costuma ver grandes vendas a mercado formando um fundo, né? Como foi aqui e aqui nesse último movimento. Como a gente está no suporte, teve muitas vendas no suporte, a gente pode voltar a subir a partir desse ponto. Porém, se a gente sobe e continua com o funding dessa maneira, isso me liga um alerta que se a gente eventualmente tiver um rompimento para cima, pode ser um último rompimento de alta para eventualmente acontecer uma retração, tá? Como eu comentei para vocês, não é sustentável na minha visão uma alta com um funding tão positivo aqui no Bitcoin. Porém, se vocês analisarem ali a bull run passada, na maioria das vezes que o funding ficou positivo, sim, a gente formou o topo e voltou a cair. Porém, houve algumas exceções que a gente ficou com o funding positivo, o preço continuou subindo, tá? Principalmente ali no momento de maior euforia. Eu acho que a gente ainda não chegou nesse nível. Então, eu tô acreditando que a gente, se não formou o topo para apresentar uma correção maior, a gente pode estar próximo disso acontecer com um eventual último falso rompimento para cima, para a gente voltar a cair. Geralmente, quando o Bitcoin forma topo, ele costuma fazer falso rompimento, tá? Para cima desses padrõezinhos. Eu trouxe alguns exemplos aqui, eu sempre gosto de trabalhar com os exemplos, e a gente consegue ver aqui atrás, em 2020, um falso rompimento do padrão, daí então a gente faz uma retração. Novamente aqui em 2020, falso rompimento do padrão com preço esticado, a gente faz uma retração. Outros exemplos aqui agora em 2021, dois falsos rompimentos. Nesse momento aqui também a gente tinha o funding bastante positivo, falso rompimento, daí retração em seguida. E aqui foi o topo do bull market, novamente a gente tem um funding extremamente positivo nessa região, falso rompimento, retração, no caso aqui, início de tendência de baixa em seguida, tá? Então, essa faixa aí pede cautela se for para comprar alguma altcoin que seja nesse ponto atual, um eventual stop loss antes, ou claro, caso aconteça uma retração, tá? Se a gente eventualmente respeita o suporte e volta a subir, esses níveis aqui acima, na minha visão, são faixas para a gente estar olhando para realização, ou quem sabe encontrar aí algum short. Beleza? Então, traders, investidores, por hoje é isso. Pela sua atenção, meu muito obrigado. Agradeço por assistir até aqui e vejo você em 2024.